Eu, juntamente com a igreja nessa noite, li em Lucas, capítulo 15 aqui, o texto dizendo de William, que chegava diante de Jesus publicanos, chegava diante de Jesus pecadores, e ali, junto ali com aqueles publicanos, com aqueles pecadores, vai chegar ali os fariseus, vai chegar ali os escribas, e vão começar a murmurar, e dizendo: o vosso mestre se assenta, se ajunta, e come com publicanos e pecadores. Pregador, quem é o publicano? O publicano era uma pessoa que diante da época de Jesus era considerado traidor, era uma pessoa que era considerada maldita, era uma pessoa que muitas das vezes não tinha essa oportunidade que você tem, estar dentro da igreja, sentado no banco, ouvindo a palavra. O publicano não. O publicano é aquele que não podia estar no meio das multidões, que muitas das vezes as pessoas iriam se levantar contra a vida dele, agredir a ele, por conta daquilo que ele é. Mas o texto aqui nessa noite, eu quero que eu chamar a tua atenção a ele, vai dizer que os publicanos, os pecadores, vinham a Jesus. E a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que de todo aquele que vem a Jesus, nenhum ele lança fora, nenhum ele vira as costas, nenhum ele abandona. Mas segundo, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, se fosse para mim dar um tema a esta mensagem, seria: o Senhor não dá valor como o homem. Como assim, pregador? Você vai entender nessa noite. A Bíblia vai dizer aqui que quando ali Jesus ali está diante dos publicanos, dos pecadores, vai chegar ali diante de Jesus os fariseus, os escribas, vão começar a murmurar, e Jesus, para responder a eles, diz duas parábolas. Diz para eles duas parábolas. Jesus começa dizendo assim de William: havia um homem que tinha 100 ovelhas, e esse homem notou em falta de uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, e de repente uma se perdeu das 100 ovelhas. A Bíblia diz ali que aquele homem vai e deixa as 99 no deserto, ou poderia se dizer no aprisco, e vai em busca da perdida. Pregador, e daí que aqui está o segredo. Se você tivesse 100 ovelhas, uma se perdia, você iria dizer: eu tenho agora 99? Ou você diria: eu perdi uma? O ser humano da terra, muitas das vezes, de William, ele anda segundo a aparência exterior, anda segundo as coisas que ele tem. Como assim, pregador? Você poderia dizer assim: agora eu tenho 99, eu perdi uma ovelha faz, uma menos não faz diferença. Mas agora, como a maneira de Deus dá valor nas coisas diferentes, o olhar de Deus é diferente. Deus não diria: eu tenho 99, Deus diria: uma está faltando, e uma faz falta. Eu olho para esta palavra aqui, eu vou entender isso, entender que Deus dá valor em cada um de nós, no mesmo tempo. Deus dá valor em cada um de nós da mesma maneira. Se um de vocês aqui nessa noite sair e não voltar mais, vai fazer falta. Se um de vocês sair dessa noite aqui e se perder por aí fora, vai fazer falta. Por quê? Porque você tem um grande valor diante de Deus. Quando eu olho para esta passagem, o meu coração me leva a entender a diferença do valor que Deus dá para as coisas e a maneira que o homem dá. O homem, de acordo com a Bíblia, ele fica diante somente das coisas que ele está vendo. A Bíblia vai contar, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que um dia Deus falou com um profeta chamado Samuel, falou: Samuel, eu quero que você vai descer lá na terra de Belém. Você vai na casa de Jessé, o Milanita, e lá no meio dos seus filhos ali eu tenho me provido de um rei. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando Jessé vai até aquela casa, tem 7 filhos ali, tem 7 varões ali, filhos de Jessé. E de repente, quando o profeta Samuel falou: ó, um dos seus filhos vai ser rei, o que eles fizeram? Pegou o primogênito, tinha cara de rei, tinha jeito de rei, era o mais bonito, era o mais forte, era o mais preparado, de maneira exterior, do lado de fora. Quando ele chegou na frente de Samuel, Samuel olhou e falou: esse daí que Deus escolheu. Só que a diferença de Deus dá valor. A maneira de Deus escolher é diferente de nós. A Bíblia vai dizer que Deus veio a Samuel e falou, tratou o Espírito de Deus naquela casa e disse assim: Samuel, não fica atrás da aparência não, Samuel. Não fica atrás aí da altura nem estatura dele não, porque eu tenho rejeitado. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem, eu vejo o lado de dentro, eu vejo o coração. Pregador, qual é a palavra? A maneira de Deus olhar para você nessa noite é diferente de mim, é diferente dos da tua casa, é diferente dos da tua família, porque as pessoas vão olhar para você o lado de fora, vão olhar quem sabe as tuas atitudes, vão olhar quem sabe os teus erros, e aí vão te rejeitar, vão virar as costas para você. Mas a maneira de Deus olha para você e Ele te dá valor.
Ele diz: este é meu escolhido, esta é minha escolhida, ele é importante para mim, ela é importante para mim. A Bíblia diz ali: o homem tinha 100 ovelhas, e quando ali uma se perdeu, na hora, de imediato, imagina ele se entristecendo. Assim é Deus também. Quando um dos teus pequeninos, quando um dos teus filhos que está caminhando, vindo até a casa de Deus, buscando a presença de Deus, de repente decide abandonar, de repente decide ir para o mundo afora, de repente se perde por esse mundo afora e fica perdido. Assim também é Deus. Quando você, ou quando um de nós acaba se perdendo nesse mundo afora, Deus fica entristecido. E Deus coloca no coração dele assim: eu preciso buscar ele de volta, eu preciso trazer ele de volta. Aí o texto aqui vai dizer aqui, que aquele homem deixa as 99 ali no deserto, deixa as 99 no aprisco, e vai em busca da perdida, porque um tem valor. Eu olho aqui para esse texto aqui, nesta noite aqui, esse homem vai buscar. Eu não sei quanto tempo levou para ele buscar a ovelha que se perdeu. Eu não sei se passou um dia, se passou 3, se passou 5, se passou 10, ou se passou um mês para ele achar a ovelha perdida. Mas uma coisa é certa: ele achou aquela ovelha. E quando ele achou aquela ovelha, ele muito se alegrou. Por quê? Porque ele achou a ovelha perdida. Estava fazendo falta. Ei, qual é a palavra, pregador? Eu e você que aqui estamos, fazemos parte de um rebanho. Eu e você que aqui estamos, fazemos parte também de um corpo. Se um de nós aqui sair, nós vamos fazer falta. Mas aí Deus traz essa palavra ao meu teu coração nessa noite, para a gente entender o seguinte: nós não podemos sair, porque o pastor de ovelhas vai sentir falta, porque o pastor de ovelhas vai se entristecer. Quem é o pastor de ovelhas, pregador, o sumo pastor é Jesus. Ele diz nessa noite: ei, os da tua casa não te dá valor, os da tua família não te dá valor, os teus filhos podem não te dar valor, o teu marido, a tua esposa pode não te dar valor, o povo do trabalho pode não te dar valor, aqueles que batem nas tuas costas e dizem estamos juntos, pode não te dar valor, mas eu te dou valor. Pregador, qual é o valor que Jesus dá na minha vida? A Bíblia diz que Pedro escreveu dizendo no capítulo 1 do seu livro, e no versículo 18 e 19, que foi com o precioso sangue que eu e você fomos resgatados. O valor que Jesus dá sobre a minha e tua vida é o sangue dele que ele derramou lá no Calvário. Você já pensou quanto você é importante? Já pensou quanto você é importante? O texto vai dizer aqui que aquele homem acha ovelha. Quando ele acha ovelha, ele coloca sobre os ombros e ele volta todo sorridente, volta todo alegre. Eu achei uma ovelha perdida. E vai voltar para a sua casa, vai voltar a deixar aquela ovelha junto com o rebanho, vai entrar dentro da tua casa. E quando ele entra dentro da casa dele, qual é a primeira atitude dele? Convida os vizinhos, convida os amigos, convida os parentes, e ali ele dá uma festa. Ali ele vai dizer assim: alegrai-vos comigo. O texto diz aqui: e achando, pois, sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, conversa com os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí o texto vai dizer: alegrai-vos comigo, e digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se um que está lá fora voltar para a presença, se um que se perdeu estiver diante da presença, o céu se alegra. Pregador, mas o céu não deveria se alegrar porque tem 99 justos dentro da casa? Entenda uma coisa: diante de Deus, para a salvação não há acepção de pessoas. Aquela pessoa que fez tantas coisas erradas tem o mesmo valor diante de Deus que eu e você. Sabe por quê? Porque tem o direito à mesma salvação. E esses fariseus aqui não entendiam isso. Para eles, se aquele homem era publicano, para ele não tinha jeito. Se aquela pessoa era um pecador, para ele não tinha jeito. Mas eu aprendo com a Bíblia que não tem causa impossível diante de Jesus. Não tem isso de não tem jeito. Diante de Jesus não tem isso que essa pessoa não presta, que essa pessoa não vale nada. Não tem isso não. Diante de Jesus, Jesus salva e faz pecador, faz missionário. Sabe por quê? A maneira de Jesus dar valor nas pessoas é diferente. Se você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar lá nos versos 27 em diante, Jesus passando no lugar de Acruília chamado Recebedoria. Lá tinha vários publicanos. E ali Jesus vira para um publicano, um homem pecador, um homem considerado traidor. Vira para ele e fala assim: Levi, segue-me tu. Pregador daí. Se você olhar só pelo que está escrito na Bíblia, você já fica tocado. Porque Jesus está falando para um pecador seguir ele. Porque para as pessoas da terra,
Para os outros apóstolos que estavam com ele de Acuília, poderiam olhar e dizer assim: mas é só um publicano. Jesus olhava e dizia: não, aí dentro tem um apóstolo que vai ganhar muitas almas para o meu reino. Se você olhar só por isso aí, você fica tocado. Mas se você entrar pelo campo da teologia, você vai entender que quando os publicanos ali ficavam ali, ajuntados ali, o rosto deles estava tampado. Não tinha como saber quem era o Mateus, quem era o Levi, quem era o Zaqueu, não tinha como saber. Mas como Jesus não vai pelo exterior, mas Jesus conhece o nosso interior, Jesus olhou para ele e disse: é você, segue-me tu. É você, Levi, é você o escolhido. Assim é Jesus olhando para mim e para você. Jesus olha para mim e para você nessa noite, nos dá valor. Jesus olha para mim e para você nessa noite e enxerga dentro de nós algo especial, uma chamada. Enxerga dentro de mim, dentro de você, uma alma preciosa para Ele. Eu já vi as irmãs cantar aqui nessa igreja aqui: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Eu já vi pregadores em cima desse altar dizer: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E da onde é que vem isso, pregador? Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 35, você vai encontrar de Acuília. O texto dizendo assim: do que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, uma alma vale mais do que o mundo. Uma faz diferença. Uma faz diferença. Você pode olhar e pensar assim: se eu parar, não vou sentir falta. Se eu parar, não vou sentir falta. Pode ser até que o ser humano que não dá valor como deveria nas pessoas não sinta falta, mas Deus vai sentir falta, vai se entristecer muito. Mas agora, se um daqueles que estão lá fora, se um daqueles que estão perdidos, se um daqueles que estão fora do caminho, se um daqueles que se desviaram, voltar para a presença de Deus, vai haver alegria. Alegria. O momento que a alegria do céu é quando um pecador se arrepende. Muitas das vezes você já foi no batismo na vida e você já viu lá no batismo lá, aquele que está ministrando o batismo, vamos supor, por exemplo, o bispo dizendo: hoje a alegria do céu, porque tem pecadores se arrependendo. Se nessa noite você voltar o coração a esta palavra, entender que Deus te dá valor e que você é especial para Deus, voltar o seu coração para Ele, se arrepender dos seus erros, entregar sua vida para Jesus, vai ter alegria do céu, porque tem pecador se arrependendo. Eu olho aqui para esse texto, os fariseus não entendiam, porque o ser humano da terra não entende. Muitas das vezes o ser humano da terra passa diante ali daquele que está jogado na sarjeta, passa diante daquele ali que está no bar bebendo, passa diante daquele que está numa biqueira ali usando droga, passa diante daquela que é chamada prostituta. Olha para essas pessoas e não dá valor. Mas eu olho para esse texto, Jesus ali está vindo ter com ele publicanos e pecadores. O que significa Jesus dar valor a essas pessoas? Se você pegar na passagem do capítulo 5 de Lucas, aonde ali Jesus chama Levi, o publicano, Jesus vai para dentro da casa dele. Jesus vai para dentro da casa dele. Talvez você pode nessa noite dizer assim: eu não sou digno, como diz o centurião, que o Senhor entra na minha casa. Mas Ele pode entrar na tua casa. A Bíblia vai dizer lá que Jesus entra na casa de Levi, que é o Mateus. A Bíblia diz que lá na casa de Mateus ali, ele está reunido com os publicanos, com os pecadores novamente. E lá naquela situação ali, Jesus sentado, comendo, bebendo, quem chega? Os fariseus, os escribas. E chega e diz assim: vosso mestre senta e come e bebe com publicanos e pecadores. E Jesus, conhecendo o coração deles, vira para eles e diz assim: não necessita de médico que estação não, mas sim os doentes. Eu não vim por causa dos justos, mas sim para levar os pecadores ao arrependimento. Pregador, diante dessa palavra, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é 1 Timóteo 2:3, que todos venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é Ezequiel capítulo 18, onde diz: tenho eu prazer na morte do ímpio, antes que se arrependa e conheça a verdade. Ei, a vontade de Deus não é ver o homem sofrendo. A vontade de Deus não é ver o homem no fundo do poço. A vontade de Deus é o Salmo 150. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A vontade de Deus é que nós conheçamos a palavra e vemos estar no meio do aprisco, vemos estar no meio das ovelhas, vemos estar participante de um corpo, vemos estar ligado no Senhor. Essa é a vontade de Deus. Eu olho aqui para esse texto, a Bíblia diz ali que aquele homem volta para casa. Volta para casa ali e dá uma festa, de tremenda alegria por conta de uma ovelha. Não é só mais uma ovelha, não, porque a maneira de Jesus olhar é diferente. Eu poderia dar outro exemplo para você dentro da Bíblia, que Jesus, que Deus enxerga o ser humano pelo lado de dentro, dá valor pelo lado de dentro, não pelo exterior. Que exemplo, pregador?
A Bíblia vai contar acerca de um homem chamado João Batista. Você já ouviu falar dele? A Bíblia vai falar ali que certa feita Jesus vira ali para fariseus, ali para as pessoas que estavam ali, e diz assim: o que vocês foram lá ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram lá ver no deserto? Alguém vestindo vestes preciosas de acruína? Aqueles que vestem vestes preciosas estão dos palácios. Então, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Vos asseguro que sim, um profeta. E de todos os nascidos de mulher, nunca teve um maior do que ele. O que você está dizendo, pregador? Quem olhava para João Batista do lado de fora, viu um homem que não tinha condição financeira. Quem olhava para João Batista do lado de fora, viu um homem que, quem sabe, era cabeludo, não tinha beleza, não tinha aparência, se vestia de roupa de pelo de camelo. Um homem que comia não de iguarias da mesa de um palácio, mas um homem que comia de mel silvestre, gafanhotos. Um homem que comia de tudo isso. Mas Jesus olhou e disse: aí dentro tem um profeta, e o maior dos profetas. Eu não sei como está a tua vida, o que você está passando, o que você está enfrentando, mas o Espírito Santo diz para você nessa noite: eu não dou valor como o homem dá. O homem rejeita, o homem vira as costas, o homem abandona, o homem despreza. Mas agora Deus te diz: eu te dou valor nessa noite. Eu estendo a minha mão para te levantar se você estiver caído. Eu te busco se você estiver ferido e te coloco novamente de pé. A Bíblia diz lá no Salmo de número 40: esperei com paciência do Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca. É o que esse Deus faz. Muitas das vezes pega o homem na lamação do pecado, pega o homem no fundo do poço, como diz lá em 1 Samuel, no cântico de Ana, pega o homem no monturo e faz se assentar com os príncipes. Jesus pega você quando ninguém te dá valor e te coloca de pé e diz: você é minha escolhida, você é o meu escolhido. É o que Jesus faz na vida do homem. Jesus dá valor para o ser humano, um valor que o ser humano não conhece. Quantas pessoas por este mundo afora estão depressivas? Quantas pessoas por esse mundo afora estão ansiosas? Quantas pessoas por esse mundo afora estão doentes, sozinhas no fundo do poço? Quantas pessoas estão assim? E Jesus está olhando do céu e dizendo assim: eu só queria que olhasse para mim. Eu só queria que se voltasse para mim. Eu não sei a causa que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu estou pregando num Jesus que pode mudar a sua casa. Ele pode, Ele pode. O texto vai continuar dizendo aqui. Jesus vai contar outra parábola juntamente do texto aqui, e vai dizer assim: de uma mulher que ela tinha 10 dracmas, e agora de repente uma daquelas dracmas se perdeu dentro da casa. E a Bíblia diz aqui: foi a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu numa dracma, não acende a candeia, vai à casa, busca com diligência até achar, e achando convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Se você tivesse 10 reais e perdesse uma moedinha de R$1, o que você faria? Você procuraria a moedinha de R$1? Ou é só R$1? Deixa para lá. Estou ilustrando, parafraseando para você entender a maneira que Deus vê as coisas, a maneira que Deus faz diferença. Talvez para o ser humano era só mais uma moedinha, talvez para o ser humano era só mais uma, mas agora para aquela mulher ali tinha um valor sentimental. Para aquela mulher ali tinha um valor, não um valor financeiro, mas um valor sentimental. Assim somos eu e você. O ser humano nessa terra, ele anda segundo dinheiro muitas das vezes. Se tem dinheiro, esse daí vale mais, esse daí a gente dá cargo de autoridade. Se tem dinheiro, esse daí é importante. Se tem dinheiro isso, se tem dinheiro aquilo. Mas quando eu olho para esta palavra aqui, eu vejo a maneira de Deus honrar e dar valor a uma pessoa. Deus não te dá valor pelo que está dentro do seu bolso, dentro da sua carteira. Deus não te dá valor pela veste que você veste. Deus não te dá valor pelo carro que você tem, a moto que você tem, a propriedade que você tem. Deus não te dá valor por nada dessas coisas. Deus te dá valor por quem você é, pela alma que tem dentro de você e pela obra que Ele tem na tua vida. Deus te dá valor pelo sacrifício que foi feito lá na cruz, para salvar desde aquele que está lá dentro de uma penitenciária, para salvar aquele que está dentro dos vícios, da droga, desde aquele lá que está dentro de um boteco bebendo, até aquele que está dentro da casa de Deus louvando e adorando. Deus quer salvar, Deus quer dar valor no ser humano. Deus quer apresentar para o ser humano o grande amor dele.
No grande amor de Deus não tem desprezo. O amor de muitas das vezes de uma pessoa da tua família pode vir com desprezo para você. O amor de Deus não. O amor de Deus é abundante sobre a tua vida nessa noite. O texto vai dizer: a mulher tinha 10 dracmas, tinha 10 moedas, ela perdeu uma. E quando ela perdeu uma, ela começou a procurar. Ela varreu a casa, ela acendeu a luz. Se você for procurar andar pelo campo da teologia dentro desse texto, você vai ver ali que tinha um custo para acender a luz. Você vai ver ali que ela varreu a casa, ela procurou ali até ela achar. E quando ela achou aquela dracma, o que era uma dracma, pregador? Era como uma moedinha de R$1, ela não tinha muito valor. Era uma moeda que não tinha muito valor. Aí ela foi e deu uma festa. Ela foi e deu uma festa, a festa valia mais do que a dracma. Mas a alegria de ter achado a dracma não tem preço. A alegria de ter achado a dracma não tem preço. Muitas das vezes aquilo que Deus fez, permitiu acontecer para que um de nós venhamos se encontrar com Ele e vir para os seus caminhos. É algo, um preço tão alto a ser pago. Mas cada um de nós vale a pena desse preço. Cada um de nós vale a pena desse preço que foi pago. Ei, você tem um valor tão grande para Deus. Eu sei que tem momento que você entra no teu quarto e você quer chorar. Eu sei que tem momento que você está dentro da sua casa sozinha e você questiona a Deus: por que isso, por que aquilo? Deus, eu vou parar. Deus, eu vou virar as costas. Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sei, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que você se sente desvalorizado, você se sente desvalorizada. Sim, mas Deus usa esse pregador simples aqui, com pouco conhecimento, para dizer: você é tão valioso para Deus se você soubesse. Se você soubesse. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, você vai ver Diácono William, um texto dizendo assim: crucificação. Você vai ver em cima da cruz o nosso Jesus. A mão esquerda estava presa, a direita, os 2 pés estavam presos. Jesus estava em cima daquela cruz. E aí o que estava acontecendo, pregador? Ele estava machucado. As suas costas tinham infinidade de cortes, ele estava sangrando. Na sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus estava em cima daquela cruz. Em cima daquela cruz ele estava recebendo todo tipo de afronta. Pessoas passavam e diziam assim: esse daí que ia pegar, destruir o templo e construir em 3 dias. Em cima da cruz tinha pessoas zombando dele, de acolhida. Em cima da cruz tinha pessoas ali que passavam ali e diziam, e zombavam. Você não era o Cristo, você não era o rei, zombava dele até o fim. Pessoas que ele estava morrendo ali para salvar, zombando dele. Você já pensou como estava Jesus naquele momento? Mas a minha Bíblia vai dizer ali que tinha 2 ladrões da cruz, uma esquerda e uma direita. E um dos ladrões, sabe o que fez? Zombou dele. Ei, tira nós daqui, desce você da cruz, tira nós daqui que nós vamos crer em ti. Zombou dele, em cima da cruz. Imagina como Jesus estava com aqueles que ele estava morrendo para salvar, zombando dele. Mas a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que se várias pessoas zombou dele, se várias pessoas ali naquele momento de sofrimento do nosso Cristo zombou, a minha Bíblia diz que um homem se levantou em defesa de Cristo, em cima da cruz, dizendo assim para o outro ladrão: ainda mesmo você estando na mesma condenação, você não teme a Deus? Daí aquele homem virou para Jesus e disse: Senhor, na hora da morte, faltando poucos minutos, horas para morrer, Senhor, reconheceu Jesus como Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Reconheceu Jesus como Rei. Eu imagino Jesus dando uma suspirada de William e dizendo para aquele homem lá: hoje estará comigo no paraíso. Eu imagino Jesus dentro dele dizendo: William, valeu a pena, porque uma alma vale mais do que um mundo inteiro. Um de cada um de nós aqui tem um valor para Deus inestimável. Valeu a pena esse sofrimento, valeu a pena essa crucificação, valeu a pena essa dor. Por quê? Porque cada um de nós tem valor diante de Deus. Não se sinta desvalorizado, não. Não se sinta desvalorizado, não. Não se sinta desamparada, não. A minha Bíblia vai dizer que esse aqui que morreu em cima da cruz, em 34:7 de Salmos, se acampa ao nosso redor. A minha Bíblia diz, lá em 1 João 4:4, que maior é esse Jesus que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Ele. Ele te valoriza, não pelo que você tem, pelo que você é. Ele te valoriza não por causa das tuas ações, Ele te valoriza por conta do grande amor dele. Para me acabar essa mensagem dessa noite, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que entregou o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Jesus é salvar, a vontade de Jesus é trazer para perto, a vontade de Jesus é mostrar para você que você tem valor para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar você nessa noite. Que Deus possa abençoar você nessa noite, você entender, eu tenho valor. Que a hora que você chegar na tua casa, você talvez enfrentar um problema, você possa bater no peito e dizer: eu tenho valor, eu tenho valor, o meu Deus me dá valor. Quando alguém te desvalorizar, você bater no peito e dizer: você pode não me valorizar, mas o meu Cristo um dia me valorizou em cima da cruz. Será que você pode encher essa casa de glória nessa noite? Jesus está aqui. Oh glória, é o culto do avivamento. O culto do avivamento não é culto de ficar calado, é culto de dar glória para Ele. Por quê? Porque Ele me valoriza pelo que eu sou. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. Você tem valor. Você tem valor. A ovelha perdida teve valor. A ovelha perdida teve valor. A dracma perdida teve valor. Eu e você temos valor para o céu. Que Deus te abençoe nessa noite. As suas palmas é para o Senhor. Eu gosto de estar na presença de Deus na cruz. É tão bom sentir o Espírito Santo. É tão bom estar na presença do Senhor. Oh Deus maravilhoso. Guarda essa palavra no teu coração, que isso aqui é revelação. Abri a Bíblia onde a corrida caiu em Lucas 15. Deus falou assim: eu não dou valor como homem. Deus é Deus de misericórdia. Amém. Os irmãos colocam em pé em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu vim para dar glória. Tem mais alguém que veio? Aleluia. Com quem Deus falou, não sei, mas com alguém Deus falou aqui nessa noite. De alguém se sentindo desvalorizado aqui. Deus é Deus de mistério, amém? Louvado seja o nome de Jesus.